Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Você já sabe, né? Se você está nesse canal, você está com a gente aqui do ATM Cast e eu imagino que você seja do setor de reposição de autopeças. Portanto, seja muito bem-vindo e o ATM Cast é um podcast feito para toda essa enorme comunidade que compõe o aftermarket. Hoje, em especial, nós temos um episódio diferente, onde nós vamos falar do nosso projeto GB Conecta. Acredito que a maioria de vocês já conheçam, mas hoje a gente resolveu de última hora, esse episódio a gente não combinou, não existe nada combinado aqui, nós temos os nossos 3 gerentes de filiais, tá aqui o Mal de São Paulo, tá ali o Rafa de Minas e do meu lado aqui o Renatão do Rio de Janeiro. E o Edrey, que é o grande coordenador do projeto GB Conecta, além de ser nosso garoto propaganda. Embora feio pra cacete, ele é o nosso garoto propaganda. Então é o seguinte, pessoal, hoje seria uma reunião pra gente de fechamento de números, do conhecimento de todas as unidades, né, da performance das últimas unidades, das 3 unidades referente ao mês passado, e nós íamos bater um papo entre nós. E a gente resolveu compartilhar isso com vocês, porque os números são bastante otimistas para nós, a gente vem cumprindo aquilo que a gente imaginava desde o começo. Então, tanto para você que é cliente, você que é nosso patrocinador, nosso fornecedor, eu acho que vai ser um episódio muito bacana, onde pode, inclusive, atrair novos lojistas, novos mecânicos e até novos lojistas, principalmente. Tá? Então, gente, vamos lá. Eu vou começar aqui puxando o Edrey para a conversa, e só vou jogar a bola para ele, porque ele é o cara que está com os números mais atualizados no dia a dia. A gente acompanha, mas um pouco à distância, né? Então, para quem está aqui pela primeira vez, o GB Conecta é um projeto que a gente, como o próprio nome diz, né, a gente pretende conectar todos os elos da cadeia: o mecânico, a loja de autopeças, o distribuidor e o fabricante. E como vocês sabem, a GIB é um dos únicos distribuidores que honra o formato da cadeia, ou seja, a GB não tem relacionamento nenhum com o mecânico. Embora o projeto GB Conecta, a gente está fazendo um trabalho de promoção junto à oficina para conectar a oficina ao varejo. E para isso eu vou convidar o Edrey, né, para explicar para a gente, e a gente vai discutir alguma coisa sobre os números e espero que vocês gostem. Manda aí, Edrey, bem-vindo, cara. Obrigado, manda pau aí. Mais uma vez uma honra estar aqui Opa, o microfone aqui. Mais uma vez uma honra, né, essa oportunidade de estar aqui na mesa, no ATMcast, a todos aqueles que nos acompanham, e também acompanhado aqui da equipe de gerentes, né, das filiais. É muito importante isso, muito bacana. O projeto, Beran, a gente tem conseguido fazer o andamento dele normalmente. Nós temos a equipe de supervisores visitando as lojas, né, fazendo a divulgação e a captação de lojas interessadas em participar conosco. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente tem a equipe de promotores, um por cada filial, né, fazendo a visita nas oficinas mecânicas que estão em torno dessas lojas, promovendo as marcas que estão participando com a gente, os nossos patrocinadores, né, que são fornecedores aqui da GB. E, ao mesmo tempo, linkando esses reparadores para a loja que está centralizada na região e que aderiu ao projeto com a gente. Então, fazemos a divulgação na ponta, direcionamos onde o reparador encontra esses produtos, que são nas lojas parceiras, nossos clientes, e, ao mesmo tempo, incentivamos também o mecânico a realizar essa compra, essa procura pelos produtos que estão no projeto. Então, nós já temos tido um avanço, um crescimento na participação das lojas junto com a GB, nessa linha de produto dos nossos patrocinadores e fornecedores, né? E como a gente tem aqui até uma disposição aqui no quadro, na TV, que depois a gente mostra de forma melhor aí no vídeo, o diretor Jorge vai poder compartilhar isso. E nós temos os números aqui. Eu só queria te ajudar com uma coisa, Edrey. É importante para o ouvinte que está nos ouvindo pela primeira vez, que ainda não conhece o Projeto Conecta, entender que é o seguinte: nós dividimos por micro-regiões. Tá? Então, a gente teve um trabalho de escolher lojistas de uma determinada região, onde
as oficinas ao redor, a gente identifica as oficinas, então os nossos supervisores vão até as lojas e apresentam para esses lojistas dessa micro-região. Digamos que essa micro-região que a gente está colocando aqui tenha 100 lojas, 100 oficinas em volta dela, né? Então, o nosso supervisor vai até o lojista, faz a apresentação do que é o GB Conecta, né? E apresenta aquelas oficinas que nós temos no nosso cadastro. Isso a gente usa IA, usa o mailing que a gente tem, né? Usa uma série de informações. Aí o lojista fica à vontade, né, Edrei, para dizer, olha, tais mecânicos aqui eu não quero que visite, porque são eventualmente mal pagadores, etc. Sim. E eu gostaria até que você incluísse, eventualmente, A, B e C. Exato. Aí, dessa relação de oficinas, o nosso supervisor encaminha o promotor que vai fazer visitas, então, sempre na micro-região. E lembrando que a visita do promotor na oficina, ela é estritamente divulgação e captação de informações através de uma pesquisa rápida. Tá. O promotor ele não efetua a venda, GB não vende para oficina mecânica, e isso é só para reforçar com o nosso fornecedor, nosso patrocinador, os itens que nós temos aqui em estoque, nós ofertamos para a loja, né? A ideia é aumentar esse movimento de produtos, e para que o reparador que foi visitado melhore a sua compra nessas lojas que foram elencadas aí nessa região. Inclusive o promotor, ele não tem acesso à informação de venda, não tem acesso a valores, nada. Tudo é direcionado para a loja. Então, só para deixar claro que o promotor ele não efetua venda, né? Tá. E, como o Verão falou, o supervisor dá o suporte para a loja e o promotor é que dá assistência, visita e todo o trabalho dentro da oficina mecânica. Perfeito. Tá? E aí tem alguns números aqui que nós temos, né? Desde do começo de abril até o final de junho, esses números. Então, nós já temos aqui um total de 399 oficinas visitadas, tá? E 31 lojas que foram visitadas também pelo supervisor. Nem todas aderiram ao projeto. Nem todas enxergaram ainda o valor do projeto e o nosso trabalho. Então, ficaram um pouco na dúvida, um pouco receosos ali. Mas nós temos aqui 22 lojas participantes do projeto, somado às 3 regiões, tá? E também nós já temos aqui um número de 9 regiões alcançadas, feitas até o momento. E nós já temos aqui também, com os gerentes, novas regiões que o projeto vai alcançar e que nós vamos atuar também, né? Lógico que tem números aqui, são bem específicos, também bem detalhados, o total de lojas visitadas por região, por filial, também quantas estão participando, também o número de oficinas visitadas por região e depois vocês vão ver também que tem um número aqui de revisitas. E eu só queria já explicar o porquê nós começamos o projeto e às vezes algum detalhe, alguma ferramenta leva um tempinho a mais por um terceiro, um fornecedor. E nós estamos deixando nas oficinas, já pode apresentar aqui, né, Bernardo? Claro. Nós temos esse voucher aqui, ó. Depois até o diretor pode colocar melhor na edição do vídeo, porque a gente pensou em dar algum tipo de brinde para o reparador e para que tentasse fidelizar essas marcas. Mas o brinde, de repente, naquele momento ele fica feliz, chega em casa, ele pode dar para alguém, para a esposa, para o filho, às vezes para o pet, né? Para ele poder distrair e acaba não fidelizando como a gente gostaria. Então, somado ao investimento, como também uma estratégia, na visita, o nosso promotor ele entrega um voucher de desconto para o reparador. Temos aqui um valor de R$25 por voucher. É anotado aqui o nome da oficina, o reparador ele assina que ele recebeu. Temos o canhoto aqui para fazer o controle. E esse voucher, no verso, ele reforça todas as marcas que estão participando do projeto. Então, chegando na loja e fazendo qualquer compra de um desses produtos aqui ou de vários itens, ele pode apresentar esse voucher e o lojista, já ciente dessa ação, ele recolhe, dá esse valor no desconto e depois é a GIB quem repassa esse valor para o lojista na troca do voucher aqui com a distribuidora. Então, essa revisita foi porque o voucher chegou um pouquinho depois, que o projeto já estava caminhando, e os promotores voltaram àquelas oficinas que já tinham sido visitadas somente para entregar o voucher e fazer valer a ação por completo.
Perfeito. Ok? Aí seguindo, né, eu percebi que nós entregamos 200 vouchers na micro-região de São Paulo. Sim. Entregamos também 200 vouchers na micro-região de Minas Gerais. Sim. E aí, Rio de Janeiro, o que aconteceu? Acho que é bom falar. Sim. Gerente ruim? Não, o gerente é bom. Ele é marrento, mas é bom. Como todo projeto, né? A gente envolve pessoas, ferramentas, e foi necessário fazer a substituição ali do colaborador, do promotor, por uma questão de performance mesmo. Então, deu um delay aí em alguns números do Rio de Janeiro, tá? Mas a gente já repôs o profissional, ele já está na rua, já está refazendo o trabalho e vamos para cima. E agora é bom dizer, né, Renato? Nós colocamos um promotor que conhece o trabalho, já trabalhou com a gente no passado. O Roberto é um cara bem conhecedor, que já tem relacionamento nas micro-regiões, né? Exato. E ele passou na entrevista com o Renato, depois falou com o Éder, falou com a Stephanie do nosso RH, foi aprovado com nota máxima de qualidade. É isso aí. E aí, para você que nos ouve saber, né? Quando envolve gente, o negócio é complicado, né? Porque os dois, tanto de São Paulo quanto de Minas, estão performando super bem. Este do Rio, por alguma razão, não foi. Os nossos promotores, eles são controlados através de uma ferramenta que chama... Aplicativo, Alvo Sistema. Isso. Então, toda visita, explica aí você melhor. Toda visita que é efetuada pelo Alvo, até nós temos fornecedores que utilizam isso com as suas equipes. Ele é um sistema de gestão e nós programamos todo tipo de questionário para obter informação, mas também no ato da visita... Ele valida a visita, a hora de entrada e saída. Chegou no cliente, está validado a presença dele lá, a hora que sai também ele valida isso, chega para a gente full time e real time também, e nós conseguimos acompanhar todo o percurso, né? É uma forma de a gente monitorar por todos os sentidos, né? Para nós e também para o colaborador. Então, é um sistema muito, muito eficaz e a gente fechou com ele por causa disso. E foi essa ferramenta que ajudou o Éder a identificar a baixa performance do promotor do Rio de Janeiro. Isso. Enquanto os outros promotores fazem, em média, né, 8 visitas dia, isso. Esse não estava fazendo 3. Não estava chegando. E então, aí foi feita a substituição. Mas era só para explicar a diferença de números aqui, né? Pode seguir, Éder, por favor. E aí, só um ponto também, né? Uma situação atípica, só para exemplificar. A gente falou de substituir o colaborador, mas aqui em São Paulo nós tivemos uma questão com o carro que não foi responsabilidade do nosso promotor, mas só para você entender que situação acontece no dia a dia. Ele parou para almoçar, estava lá no momento do descanso dele, lá na Zona Sul, Ney, tô te caguetando aqui, hein? E aí ele tá dentro do carro, num momentinho de descanso dele, um caminhão de uma empresa, agora eu não lembro qual foi, também não vem ao caso, o cara estava passando pela rua, a rua é um pouquinho curva, o promotor estava num local ideal, não tinha nenhuma restrição quanto a parar o carro. O motorista do caminhão, por algum motivo, se perdeu ali, enroscou no carro, jogou o carro do promotor com ele dentro para cima da praça, para cima da calçada. Aí danificou o carro, mas graças a Deus nada com o promotor. A gente teve que acionar a locadora, trocar o veículo, adesivar de novo. Então, acontece algumas coisas no meio do percurso, né? Mas a gente vai tocando o barco aí. Então, só lembrando que já temos uma grande quantidade de vouchers e você, lojista, que está participando do projeto, não esquece, hein? Pode receber os vouchers aí que estão sendo entregues e você aciona a GB, aciona o nosso supervisor, aciona o gerente para a gente fazer a troca para você. E falando em valores, nós distribuímos R$5.000 de vouchers em São Paulo e 5 mil em Minas Gerais também, né? Isso. E já tem loja já sinalizando... Foram 200 vouchers de R$25. Exato. Já tem loja sinalizando para a gente a quantidade e a gente já vai programar para fazer a troca aí pelo crédito, tá? Uhum. Então, esses números aí estão bem... São Paulo e Minas estão bem equilibrados. O Rio, a gente vai... Acho que não dá pro ouvinte verificar os números, mas acho bom você dizer. Sim. Então, em São Paulo, nós temos 10 lojas visitadas. Lembrando que a loja, a gente visita para apresentar o projeto e mostrar toda a funcionalidade. Então, São Paulo, 10 lojas visitadas. No Rio, nós temos 5. Em Minas, 16 lojas. De São Paulo, 6 lojas fecharam a participação. No Rio, 3 lojas participantes. Depois eu deixo o Renato falar especificamente sobre esse cliente.
Em Minas, nós temos 13 lojas participantes. Minas tem um número maior, uma estratégia da filial, do gerente, né, de trabalhar com os clientes mais próximos ali da filial. Então, por isso nós temos um número maior de lojas também pela proximidade. São Paulo, nós temos 149 oficinas visitadas, no Rio 85 e em Minas 165 andou. Isso. Aí, em São Paulo foram feitas 62 revisitas. Revisita é para voltar e deixar o voucher, porque ele já tinha sido visitado, mas ele não normal, tinha o voucher antes, aí isso. Certo. Aí ele voltou só para deixar o voucher. No Rio, nós ainda não revisitamos, ele está fluindo agora nas primeiras visitas nessa região. E em Minas nós temos 48 revisitas. E aí os números, né? São Paulo, 200 vouchers entregues, no Rio temos 10 e em Minas também 200 vouchers entregues. Perfeito. Tá? Então o número, aí tem a média, né? Média de oficinas 133, média de lojas visitadas 10,3, média de lojas participantes 6,3 e o índice de revisitas, né? Sobre o total foi 27,6, tá? Então, esses números são bem importantes para nós, para o nosso cliente, para o lojista, também para os fornecedores e participantes do projeto, para que eles tenham essa visibilidade também. E lembrando que nós estamos aí dentro de 9 regiões alcançadas e idealizadas até o momento. Quando fala região, de novo, eu repito, micro-região, tá? Aquelas regiões que nós escolhemos, porque, quem é aqui de São Paulo sabe o tamanho, né, da nossa capital, do nosso estado. Sim. E a gente tinha que começar de algum ponto. Então, a gente escolheu essas micro-regiões e foi um sucesso. E agora, nós vamos partir para a segunda, depois para a terceira micro-região. Isso. Porque esse projeto, ele é fantástico, mas o custo para fazer é muito alto. Promotor na rua custa caro. Nós gostaríamos de sair com 3 promotores em cada região. Nós teríamos, no mínimo, triplo de performance. Isso. Mas não dá para fazer tudo que a gente quer. E como foi uma experiência, né, foi um projeto beta, a gente começou fazendo nessas 3 micro-regiões, a gente já viu que funciona e agora a gente vai enfiar o pé, vai ser mais rápido, né, Edrei? Ô, Jorge, se puder só dar uma passada para o próximo agora. Aqui tem a relação de lojas que estão participando com a gente. Então você vai ver que aqui em Minas, né, tem bastante loja da região de Pouso Alegre, que é próximo à filial. E aí nós temos também Santa Rita do Sapucaí, Brasópolis, Cambuí, Pouso Alegre, Cambuí, Conceição dos Ouros, né? Então, Cachoeira de Minas. Então, é tudo perto. É perto e um pouquinho já migrando só a divisa de município. Tá. Já em São Paulo, nós começamos pela região de Mogi das Cruzes, tá? E no Alto Tietê, e agora nós estamos na Zona Sul. Estava bem na parte quase extrema da Zona Sul, lá no Alto Peças Showa, né? E agora a gente veio um pouco mais perto também com o Paraná Peças, e depois o Mal já vai dizer pra gente aqui as próximas regiões. E no Rio de Janeiro nós estamos ali com Alto Peças RJ. Essa fala eu vou deixar pro Renato destrinchar o porquê da importância desse cliente e o que ele significa pra gente aí nesse projeto também. As 3 lojas são Autopeças RJ, uma em cada região. Do mesmo proprietário. Uma em cada bairro. É um grupo e uma em cada cidade. Uma em cada cidade. Legal. Tá? No caso, um em cada micro-região, né? Legal. Isso, é isso aí. E cada uma com uma característica, né? Mas valeu a pena ele participar com a gente aí. Adrei, todo fechamento de mês, os nossos patrocinadores recebem os números das visitas. Sim, a gente está agora trabalhando para a segunda leva de relatórios. O primeiro a gente fez num sistema do próprio Google, que a gente manda o relatório. Eles puderam ver todos os números, né, de visitas, de abordagem e também resposta das pesquisas pertinentes às marcas, concorrência, se tem alguma restrição, se teve algum problema, alguma coisa. E agora nós estamos entrando com um sistema próprio de relatório para eles terem uma visibilidade, inclusive constante, porque o primeiro modelo ele tem um prazo de validade, ele expira. E agora ele mantém um relatório e o patrocinador pode acessar todo o tempo e ver todas as informações que ele precisa. Então, a gente já vai liberar agora na próxima semana. Perfeito, perfeito. Legal. Acho que é bacana agora, Edrei, a gente podia começar pelo Renato, que é mais velho. Isso. E começar por ele, para ele dizer por que só tem, na verdade, é uma loja que tem 3 filiais. Sim, sim. Você não quis abrir para mais clientes ou achou interessante, estratégico fazer assim? Na verdade,
foi importante escolher esse cliente, primeiro pelo relacionamento. Acho que é importante frisar, né, para todos eles, que a maior resistência no Rio de Janeiro é que o cliente ele fica receoso, a autopeça ela fica receosa que nós, como distribuidores, visitamos as oficinas. E o Glauber lá é um cara que eu conheço há muitos anos, né, no mercado. Quem é o Glauber? É o dono O Glauber é o comprador da RJ. Tá. E a gente já conhece, eu já conheço ele há muito tempo e assim, estabelecer uma relação de confiança para ele entender. Eu sei que é um cara que é muito visionário, acredita muito nesse tipo de projeto, coisas novas. E na hora que a gente marcou para almoçar, ele já topou o projeto. Tá. Então, aí eu sabia também que eram lojas que estariam em regiões diferentes, em que a gente encontraria desafios diferentes e uma forma de trabalhar de formas diferentes nessas regiões. O Éder estava com a gente lá no dia que a gente conversou com ele. Então, uma loja ele tem uma demanda em que precisa divulgar uma palestra técnica que a gente já vai deixar agendada para divulgar alguns dos nossos participantes, das marcas participantes. Porque naquela região, alguns aplicadores não conhecem tanto ou tem uma resistência. Ou tem uma resistência. Então, assim, o próprio Glauber já foi traçando mais ou menos esse mapa nesse bate-papo para a gente. E vamos estabelecer. Na outra região, ele tem um outro desafio. Então, assim, com a mesma loja, a gente tem desafios diferentes e regiões diferentes. Então, era uma maneira de alcançar... E testar o projeto, né? Exatamente. Tá exatamente. Bom, perfeito, então, entendido. assim, a escolha foi baseada nisso. Tá. E eu acho que vale a gente... Eu sei que o óbvio... Eu aprendi que o óbvio é para ser dito. Então, assim, é muito importante que eles escutem e vejam de nós que a intenção da visita não é ir lá tirar o cliente deles, que é um receio. Pelo contrário, né? Eu até falei para ele, cara, a gente estava almoçando, eu falei assim, se de algum de nós aqui cadastrarmos alguma oficina, você pode ter certeza que no próximo almoço nós não vamos estar mais aqui, porque o Beiran vai mandar todo mundo embora. E assim, é bom a gente conversar com o RH. Então assim, é bom a gente frisar isso, e eles entenderem que esse comprometimento parte de você, né? A gente segue uma linha, né, que você traça pro projeto, e também com a questão do amigo do varejo, eles entenderem que isso é um valor, né? Isso é um princípio dentro da empresa. E aí eles vão se sentindo mais seguros. Prova disso, o Glauber até falou, você pode procurar os gerentes. Os gerentes das lojas vão entregar o mailing de mecânicos, e quando a gente levou o Roberto foi apresentado... Roberto é o promotor. É o promotor. Tá? Ele foi apresentado pro gerente da loja já de seropédica, e ele falou, eu vou te passar as lojas que você vai e vou te dizer a característica dos meus clientes. Esse aqui, você me dá uma ajuda no Filtros Brasil, você me dá uma ajuda no... já vai direcionando... Na Hiperfreios. Na Hiperfreios, e vai direcionando a necessidade da visita para a gente conseguir um resultado mais assertivo. Perfeito, né? Renato, Então, acho perfeito. que foi bem importante a gente ter esse relacionamento e ele confiar, agradecer ele, né? Bacana. Que ele confiou na gente. Os sócios também, tanto o João Pedro como o André, falou, a gente não está entendendo muito bem como é que pode ter esse rumo dessa prosa, mas a gente confia em você. E ele reforçou a confiança na IGB para tocar o projeto. Então para a cariocada aí de plantão, que porventura esteja aí nos ouvindo, nós temos 46 anos, a EGB, né? E isso faz parte da nossa cultura de verdade. Então a EGB não atende oficina mecânica. Eu até entendo o lojista carioca de ter essa restrição em aprovar aquele e-mail de oficinas, porque afinal de contas é um distribuidor visitando as oficinas que são clientes da sua loja. Portanto, eventualmente, ele pode achar que nós vamos dar uma corneada, como a grande maioria, principalmente no Rio, né? Sim. Acho que todos os distribuidores lá fornecem oficinas mecânicas. Mas eu reforço o que o Renato falou, isso é parte da nossa cultura, a gente não faz isso. São 46 anos de empresa, a gente tem um nome e uma marca a zelar aqui, e todos nós precisamos, inicialmente, comprar o projeto. Então, quando eles vieram trabalhar com a gente, que o Renato é um cara experiente, trabalhou muito tempo na Real, o Mal muito tempo na SK, o Rafa também,
O Rafa é prata da casa, mas uma época ele saiu, foi testar o concorrente, quebrou a cara e voltou para nós, né? Mas aprendeu, foi bom. Né? E aí o que acontece? Aqui só tem gente experiente, acho que o mais bobinho aqui sou eu. Né? E para a gente iniciar esse projeto e para a contratação deles, na entrevista inicial, a gente falou muito sobre isso, porque o Renato vem com uma cultura de uma empresa que a gente respeita muito, que é a Real, na qual ele tinha um ótimo relacionamento lá, e a Real tinha uma outra prática comercial. Então, quando o Renato veio, eu falei, Renato, olha, uma coisa, depois da entrevista, eu falei, tá aprovado, gostei muito de você, rolou, sabe quando rola um clima, assim, na entrevista? Foi legal, o clima foi bom, a gente finalizou, né? Só que o que aconteceu foi o seguinte, eu falei, Renato, primeira coisa que você tem que enxergar, e a primeira, não vendemos para oficina mecânica. Perfeito. Nós, os lojistas aqui de São Paulo já têm certeza disso, né? Já compram da gente há muito tempo. Os nossos clientes de verdade sabem disso. E a gente tem, inclusive, a certificação pelo Cinco Peças como empresa amiga do varejo. Para quem não sabe, Cinco Peças é o Sindicato do Comércio Varejista, ou seja, é o sindicato do lojista. Né? E nós temos uma certificação, já há muitos anos, concedida por eles para nós, como sendo uma empresa que protege o varejo, que respeita o varejo. Tá? Vamos lá. Acho que beleza. Agora, Mal, fala você, que é o segundo em ordem. Certo que se for para começar de velho, tem que ser. Pode ser. Eu te agradeço por isso. Eu te salvei dessa. Fazer com que o Renato Maurício, gente, para quem não conhece, a maioria conhece, que é uma figura, ele é o nosso gerente aqui de São Paulo. Manda aí, Mal. Então, o projeto fez o start de a gente fazer opção por alguns clientes que a gente visitou. E essa visita foi feita pelo Éder e pelo supervisor. E depois que foi aceito o projeto, aí a gente começou a fazer o trabalho. E quando foi feito o trabalho em cima das oficinas, aí o gerente vai até o cliente para falar da cauda longa, para falar do que é o projeto, do que ele pode ter em estoque, que a liberdade que a GB dá para o que ele não conseguir fazer fluir qualquer tipo retorno, de produto, que seja mais difícil, porque... pelo que vocês veem aí, o cabelo é branco, eu tenho muito tempo de mercado. Então, eu, Beran, a gente nunca imaginou que ia voltar a vender tanta caixa de direção, a gente nunca imaginou que ia voltar a vender tanto radiador que nem está vendendo, e que está todo mundo trazendo isso. Então, a gente dá essa disposição ao cliente de comprar esse tipo de estoque, ficar com esse tipo de estoque, e o que não conseguir fluir, a gente faz uma devolução, vende pelo que vira, a gente faz uma troca, e a visita, quando o gerente chega, a importância, né? O Beran começou com essa brincadeira de TBC e a gente, quando vai no cliente, o valor que isso agrega, quando eu fui lá para fechar os negócios com os clientes, a recepção que a gente tem, e trocar figurinha, e trocar valores de mercado, por que você está vendendo isso aqui? Você sabe que esse produto vai parar de funcionar? Ou esse daqui, o quanto subiu, que nem lubrificante? Então... o leque, Beran, abre muito pra gente. E a recepção foi muito legal. Aí a gente fez o Alto Tietê, a gente tá fazendo agora a Zona Sul, um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto. A gente já tem uma noção do quem a gente vai fazer na Zona Leste, né, Edri? São 6 lojas, né, em São Paulo. Sim, 6 lojas com uma chance de mais uma na Zona Sul, né? Aderir ao projeto, e aí a gente vai para a Zona Leste, e depois vai para o ABC. Você tem esse dado, Adri? Por exemplo, aqui nós temos 6 lojas, né, que o Mal está dizendo. Quantas oficinas foram visitadas ao redor dessas lojas? Foram aquelas 140 e poucas lá? Isso, no total dessas aqui, porque agora que o promotor vai migrar do extremo Zona Sul, que é o Neonuc ali, que é o Autopeças Showa, agora ele vai começar mais próximo do Paraná, que é aqui na região da CUPC. Tá. Que ele tá lá embaixo, Paraná, ele quis dizer Paraná Peças. Paraná Peças, Paraná isso. Estado. Que ele tá lá embaixo agora eu sei o nome da estrada, Tiradentes, não, Timóteo? Como chama lá bem depois do Grajaú lá. Do Grajaú. Isso. Ele tá na região de lá, próximo ao Neonuc, que é o Showa, e agora ele vai vir mais na CUPC, que é o Paraná. Perfeito. Depois que fizer essas oficinas em volta da Paraná Peças, aí ele vem para a Zona Leste, para a loja que o Mal já conseguiu o approach lá. Perfeito. O legal e frisar também é que a gente faz com que o promotor, né, Edri, ele rode de 8 a 10K
em volta da loja, né, Beran? A gente tá fazendo isso daí para também não estender muito. É um raio, né? Você acaba pegando... Você acaba pegando o que você não quer, né? Então, a gente tenta focar. E é isso, eu achei E assim, na muito tua legal. opinião, então, Mal, as lojas que você visitou, porque eu também visitei algumas, né? E eu sinto uma reciprocidade muito grande do varejo quando ele vê um distribuidor que respeita a cadeia. E eu, de novo, né? Eu falo isso aqui até sou redundante. A ideia de respeitar a cadeia, de unir os elos, né, e de conectar, como é o nome do nosso projeto, que o Jorge foi muito feliz na sugestão dessa marca, GB Conecta, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo. A gente tem ideia, pretensão de convidar outros distribuidores a voltarem com essa prática, que é uma prática da nossa época, né? Que nós, lá atrás, você sabe muito bem disso, né? O distribuidor que vendesse para o mecânico, ele estava morto nas lojas. Morto. Dava sequência. E nós não tínhamos tanta tecnologia como nós temos hoje. Né? Então, era uma época que os caras se falavam por telefone mesmo, né? E bip, etc. E Chegava. assim, o distribuidor que vendesse para a oficina, ele estava condenado à morte. Ele não vendia para aquelas lojas daquela região. Como nós somos dessa época, a gente está... a GB sempre praticou essa política até hoje. Então, em 46 anos, se a gente teve algum sucesso, e a gente teve, entre erros e acertos, a gente está aqui firme, tocando o barco, né? É graças ao varejo. E a gente convida, então, distribuidores, concorrentes ou não, a gente não entende como concorrente, nós que fazem parte, que compõem aí o aftermarket, a praticarem, a reverem suas políticas comerciais, para que o varejo seja preservado e tenha vida longa. Né? É isso. Fortalecido, né, Beran? Porque a gente sente aí de tantas mudanças que teve o mercado e tantos e-commerces da vida hoje que existe, né? O varejo ficou meio que sozinho, né? E a gente não deixa, né? A gente está sempre querendo fazer alguma coisa, sempre trazendo o varejo para parceria, né? E é muito legal, porque às vezes você chega num varejo, né? Num cliente, e ele te recepciona, fala, puta, eu precisava comprar mais de você, cara, você tem mais linhas e tal, né? A gente tem o nosso online que ajuda muito, né? Então, não só as 19 marcas que tá no Conecta, né, Edrei? Mas quando você vai para a visita, ele fala, puta, eu precisava comprar outra linha aqui que eu não compro, foi bom você ter vindo, entendeu? Então, forma esse elo, né, que você falou, e eu acho que isso daí tem dado resultado. Eu, a princípio, fiquei com medo, porque o cliente vai achar que a gente vai vender pro mecânico, e quando o Beran, junto com o Jorge, instituiu o projeto, eu fiquei meio receoso, porque a gente, sem vender, já falam que a gente vende, e aí, imagina visitando porque o mecânico. O varejo generaliza, que como todos os distribuidores vendem para a oficina, fala para GB mais uma, e não é. Mas enfim, acho que a gente tem credibilidade hoje o suficiente para dar essa segurança para você, varejo, que nos ouve. Por exemplo, a semana passada nós tivemos aqui no episódio o André Simões, que é o CEO da Oficina Brasil, que é o maior veículo de comunicação junto ao reparador, e a gente fez questão de dizer que a gente não atende, a gente entrevistou para ser uma prestação de serviço para a nossa audiência. Aliás, eu recomendo, tá? Se você não ouviu, ouça, um episódio de primeiríssima qualidade e muito informativo. E o rapaz, o André, é realmente um gênio, um cara super capacitado, está fazendo um trabalho fantástico. E ele, no fundo, né, conversando com a gente, eu, Jorge e ele, assim, fica claro o entendimento dele da nossa posição. Ele também trabalha para a proteção da oficina. Né? Então, a gente deixou claro isso para ele. Então, dele, né? Enfim, a gente trabalha muito para isso. Né? Eu não queria nem tomar tanto tempo do episódio para ficar fortalecendo isso, mas eu percebo que é uma dor que os nossos gerentes encontram, e então a gente está reforçando. Importante dizer também, para quem não ouviu os primeiros episódios aí que a gente falou a respeito, para quem está chegando agora, é o seguinte: quando a gente está falando do cliente retornar o material, devolver para a gente, é assim, a gente faz um pedido inicial. Porque uma vez que é feito o trabalho nas oficinas mecânicas, a gente espera que elas vão buscar essas marcas nas lojas para poder fazer valer os vouchers e também até para conhecer. Porque às vezes você chega numa loja e fala assim, ó, radiador IRB.
E IRB é uma marca super tradicional em rolamento, mas em radiador não tem tanto tempo assim. Acho que tem uns 2, 3 anos que eles passaram a ter o radiador na linha. É um excelente produto, é uma grande marca, a gente tem uma confiança enorme na marca IRB, mas talvez aquela oficina mecânica que está sendo visitada pelo nosso promotor não conheça a marca. Ele fala, pô, radiador eu conheço Visconde, eu conheço Notus, eu conheço Valeo, né? E eu não conheço a IRB. Porra, então é o seguinte, mecânico, você pode ir, né? Sim. Vai lá, procura daqui voucher, vai lá, compre IRB. Primeiro, preço super competitivo. Segundo, qualidade comprovada e outra, com garantia total, tá? Então, a loja, ela não digo obrigada, né? Seria uma palavra forte, mas ela é induzida pela nossa equipe a formar um pedido com cauda longa. O que a gente quer dizer cauda longa? Não adianta ter só o radiador do Palio e do Gol. Ele tem que ter uma quantidade de itens, né? De aplicações, uma variação de aplicações diferentes para o mecânico poder encontrar aquela peça, né? Muitas vezes, aquele varejo, eventualmente, tá? Não trabalhe com IRB. Tá? Então ele vai trabalhar para participar do GB Conecta, ele vai trabalhar com uma grande garantia. Tá? Se ele não conseguir vender, ele vai retornar para a gente aqueles radiadores. Vamos dizer, no final do trabalho dessa microrregião, tá? O nosso supervisor, ou o nosso gerente, ou o EDRE, identifique que aquela loja não vendeu os radiadores por alguma razão. A gente acha impossível, mas vamos dizer que aconteça, né? E ele queira devolver. Zero problema. Nota fiscal de devolução, crédito, ou em peça, ou em grana, com a gente é zero problema. Sim. Quem é cliente da gente já sabe disso, é zero problema. A gente facilita a vida, a gente não complica, tá? Então, assim, e pro lojista ficar à vontade para colocar um pedido que normalmente será representativo, né? Porque ele vai colocar de todas as marcas participantes, são 23, certo, Éder? São 18. 18 lembrando mais. Que a Autobras que a Autobras são 30, então tá. Isso. Mas contando a Autobras, 20, 21, 22. São 18. Perdão. São 18 marcas, torna 19, considerando que na Autobras nós temos os dois subgrupos, né? Tá a Kitsia e a First. Legal. E só um adendo, Beran, não é uma correção não, mas seriam, no caso, 2 garantias, podemos considerar, que o cliente tem. Primeiro, que por ter o promotor fazendo o trabalho e gerando demanda, ele vai vender o produto que ele está comprando com a gente. E aí ele vai se utilizar ou se beneficiar da segunda garantia dessa negociação, que ele pode até devolver, caso realmente não tenha conseguido dar o giro naquele produto. Claro. Então, a gente fornece, garante que ele vai vender, e caso ocorra, né, esporadicamente pode acontecer, algum item específico, alguma linha, ele não vender, a GIB absorve. Tem mais uma garantia aí, que se a peça der problema, o mecânico vai devolver, e aí funciona o nosso departamento de garantia, que é perfeito, e você que é cliente sabe disso. E aí, puxando brasa para nossa sardinha, tem mais uma coisa. Para o varejo poder ficar à vontade para fazer aquele pedido inicial, que acaba sendo um pedido de um valor grande, expressivo, então a gente oferece um prazo para o varejo partindo de 60 dias. Sim. Tá? Então, primeiro vencimento, 60 dias. Esses 60 dias é tempo suficiente para a região ter sido toda visitada pelos nossos promotores, tá? E o varejo conhecer o trabalho que a gente faz. Começa com 60 dias o prazo, tá? Então ele tem um conforto para trabalhar com o nosso dinheiro. Claro que as fábricas patrocinadoras também estão nos ajudando em prazo. Então a gente está fazendo algo que é o seguinte, parte da fábrica, de novo, né? GB Conecta. É a fábrica dando condição para a GB, dar condição para você, e você dá condição para o mecânico. Todo mundo ganha. Né? Como diz o Jorge, todo mundo ganha. O Jorge está sem microfone hoje, mas ele faz voz de locutor, né? Quem ganha é você. Mas é isso aí, entendeu? Então, não tem trave, não tem pepino, tá? Vamos lá, última região. Rafinha vai falar de Minas Gerais. Rafa, nosso gerente da filial aqui de Pouso Alegre. Ele é um cria da GB, esse cara começou com a gente
quantos anos, Rafa? 19 anos. 19 anos de casa. Então ele começou no estoque, separando pedido, ele foi crescendo, um cara muito trabalhador, esforçado, foi estudar, foi aprender, se tornou um vendedor interno, né? Também teve uma boa performance como vendedor, continuou estudando, trabalhando bastante, e aí o dia que a gente montou a filial, ele acompanhando a performance da filial, ele foi preparado, nós fomos preparando para que ele se tornasse um gerente. Então ele começou, digamos, como um gerente júnior, né? E hoje ele é um gerente sênior, aprendendo bastante aqui com o Renato, com o Maurício, que são caras mais experientes, e a gente tem um orgulho muito grande de ter uma equipe tão bem relacionada entre eles assim, onde eu vi esse mês, inclusive, Rafa, aqui ao vivo, né? Aqui a gente não ensaia para falar, e é isso aí, que eu achei muito legal o teu reconhecimento no grupo, de todo o departamento comercial, teu agradecimento ao Renato e ao Mal por toda a força que eles dão, o treinamento que eles te deram lá atrás, você aprendeu bastante com o Maurício, aprende todo dia com eles, né? E eu achei muito bacana o teu reconhecimento. Você fez isso, inclusive, no dia do aniversário do Renato, né? Que nem trabalhando o vagabundo tava e você agradecendo. Mas aí, diga aí, Rafa, a tua opinião lá na tua região, como é que você tá vendo o GB Conecta? Primeiro é uma honra estar participando aqui, sentado nessa cadeira onde a gente... Sou meio suspeito de falar do ATM, porque eu já assisti vários episódios e vários não, se você não assistiu todos, eu te encho de porrada. Não, mas é uma honra estar sentado aqui, de verdade. Nós que temos... É uma alegria imensa. Sobre os dois, não tem nem o que falar. Os dois aí, me ajuda até hoje aí. Por isso que eu faço questão de agradecer eles mesmo. Sempre. Referente ao Conecta, lá em Pouso Alegre, acho que qualquer cliente, acho que qualquer região, fica mesmo meio receoso quando a gente vai apresentar o projeto. Mas depois que eles viram que realmente o Marco, que é o nosso promotor, não tem tabela de preço, ele realmente começou a fazer o trabalho nos mecânicos e viu que realmente não saía a venda, aí o pessoal das autopeças começou a aderir, sabe? Antes eram umas 6 autopeças que a gente começou fazendo um trabalho aspiral, a gente começou em Pouso Alegre mesmo, e para nossa expectativa foi muito grande. Outras lojas começaram a procurar começaram a procurar, e hoje a gente atende que está no projeto, cerca de 8 clientes. Cadê os clientes? Eu não tenho. Aqui nesse primeiro aqui, ó. Ah, tá. E de verdade, eu acho que como eu não tinha esse olhar, eu não sabia mas que eles tinha são 15 tanto clientes. mecânico. 15 participantes. 15, mas dentro da região de Pouso Alegre mesmo, tá 8. É que eu falo da cidade. Entrou Santa Rita. Isso, aí já é como entendi. Como se fosse uma segunda região. Perfeito. E pela minha surpresa, eu não sabia que tinha mais de 100... Eu não sabia que tinha mais de 100 oficina mecânica em Pouso Alegre. Eu sabia que Pouso Alegre é grande, mas eu acho que como não era o nosso nicho, eu não olhava tanto. E a gente já visitou mais de 100 clientes em Pouso Alegre. Então... 100 oficinas, né? 100 oficinas. Tá. Que o Marco já visitou. E você indica para aquelas quantas lojas de Pouso Alegre? Que está no projeto 8 clientes. Então, 8. E 8 aí, lojas. Então você nós fazemos uma indicação de todas as lojas participantes, Sim. não de uma. Não. O mecânico fica à vontade para buscar qualquer uma que seja ou mais próxima, ou que ele tenha mais afinidade, Sim, ou tanto que que entrega melhor, sei lá. O voucher que a gente, quando o promotor, ele mesmo entrega lá para a oficina, ele fala... Esses são os clientes que estão participando, fulano, ciclano e beltrano. Se vocês quiserem, aí fica a seu critério de visitar, de comprar esse voucher e gastar em qualquer loja. Então, tá sendo um projeto muito bem aceito. E cada vez mais a gente já puxou uma evolução de vendas, por mais que é dentro de Pouso Alegre, a gente já puxou uma evolução de vendas e já está tendo um crescimento. E tem cliente que não trabalhava com determinada marca, que agora já está trabalhando. Sabe? Tá. Que seja um pequeno que não trabalhava, que agora já está começando a comprar, sabe? Então a gente já vê um crescimento. E agora a gente vai partir já para a segunda região, que aí sim a gente vai fazer o pedido de cauda longa, que é forçando o cliente, mostrando a oportunidade do cliente a fazer aquele pedido mais forte. E assim, não é forte só porque a gente quer vender. Claro que a gente quer, né? Isso é um projeto comercial, nosso objetivo é venda. Aliás, você está nos ouvindo aí, você lojista, também querendo melhorar a performance da sua loja, né? Então, a gente é bonzinho, mas nem tanto, né? Sim. O objetivo é venda. Verdade. Quando a gente fala nessa venda inicial,
ela é uma venda que se o lojista for comprar cauda longa, ou seja, todos os SKUs que esses 19 fornecedores têm, acaba fazendo um pedido grande, né? Não grande para loja grande, eu digo grande para um pequeno, médio lojista, né? Grande, então, tem dado aí, para dar uma ideia para o ouvinte aí, 40 mil, né? É mais ou menos. Mais ou menos 40 mil reais. E só dessas linhas, quer dizer, para uma loja pequena ou média, isso é representativo, né? Porque, vamos dizer, esse cliente do Rio de Janeiro, ele tem 3 lojas. 3 lojas. Então, se ele fizer um pedido de cauda longa para cada uma, são 120 mil reais. E aí acaba que isso pode, eventualmente, não se encaixar no fluxo de pagamento da loja, e por isso a gente dá aquele prazo grande, né? Então, assim, Rafa, aquelas lojas que não entraram no primeiro momento, te procuraram depois. Acho que eles ficaram até com medo, né? Não, mais um que vai vender na mesma oficina. Eu que não vou dar a lista para vocês, então ficaram meio com medo. Tanto que no começo, como é Pouso Alegre, é perto, foi igual o senhor falou, a vontade de visitar outras cidades é grande, mas como a gente só tem um promotor, a gente começou por Pouso Alegre, entendeu? Mas os clientes começaram a vir, não, que projeto é esse e tal. A Tiele, que é a nossa vendedora, que a gente começou dentro de Pouso Alegre mesmo, aí ela começou a passar, ó, cliente e tal, tá afim do projeto. Foi aí que o Gabriel, que é o nosso supervisor, ia até a loja, explicava o projeto e o Marco já começava a falar mais com mais essa loja para os mecânicos. Ó, tem mais essa loja que tá participando. Perfeito. Então a Tiele, até nisso ela deu sorte. Ela pegou a região dela. A Tiele, para quem não conhece, né, ela é uma vendedora nossa que tem uma história longa com a gente. Ela começou aqui em São Paulo, né, Rafa? Sim. Da tua época, inclusive. Ela tem 18 anos, um ano mais novo que eu só. E, então, trabalhou todo o tempo. Tudo junto. Né, junto aqui. Então, a Tiele, ela tinha uma performance muito boa aqui em São Paulo. Tava sempre top 5 aí, tava entre os 5 melhores aqui em São Paulo. E quando nós montamos a filial de Minas, ela pleiteou uma vaga para ir para lá, porque ela estava cansada de morar em São Paulo, ela queria morar numa cidade mais tranquila, e ela pleiteou a vaga lá, nós demos, ela foi para lá. E não precisa nem dizer, né? Quanto ela vende por mês? Quanto é? 750 mil. 750 mil ela vende sozinha com o apoio do GB Conecta, né? Que cresceu um pouco a venda dela. Então, se ela estiver ouvindo, parabéns, Tiele. Você é a nossa primeira vendedora de Minas, né? Primeiro lugar em venda, sempre, todos os meses, né? Então e além de tudo, tem sorte na vida, né? Porque a primeira região, a primeira micro-região foi a dela. E por coincidência, quando abriu a filial de Minas, foi eu, o Elton e a Tiele. E a segunda região é o do Elton. E não é favorecendo os dois, não. Realmente é porque acho que os dois começaram a pegar as regiões mais próximas. Próxima que a gente fala entre aspas, porque a segunda região já é cerca de 1 hora da filial. Então já é a parte que... Mas mesmo assim ele vende quanto? Uns 400 e quase 500 mil. 500 pau. Né? Então, representativo, né? Porra, muito, representativo. Muito. Então assim... Os dois é quase 1 milhão. Só esses dois aí. Quase não, passa, dá 1.200.000. É verdade. Só. Então, e ele assim, a gente fica muito feliz, né, enquanto empresário, em poder ver essas pessoas performando bem. Isso me dá uma realização. Quando a gente vai fazer o cheque do pagamento e que eu vejo lá o valor de cada um, eu fico muito feliz em poder retribuir com remuneração, né? Não é só com gratidão e com parabéns, que gratidão e parabéns todo mundo gosta, né? Sim. Só que um dinheirinho na conta faz muito melhor, né? Sim. E então a gente tem uma gratidão muito grande e é um prazer para a gente como empresário poder oferecer condição para as pessoas mudarem de vida, como é o caso do Rafa que está aqui, da Tiele, do Elton e tantos outros que a gente tem aí no time, né? Bran, eu acho que cabe aqui. A gente teve bastante retorno das lojas, mas acho que um dos que dá para a gente exemplificar aqui, Rafa, o caso do Guilherme do Costa Rezende lá, que mandou o áudio para você. Sim, verdade. Vale a pena você mencionar isso aí. No dia foi eu, o Edren e o Marco, e ele falou que acompanha muito o podcast e na hora que a gente falou do projeto, na hora ele topou.
Falou, não, vamos fazer sim, me passa o pedido da cauda longa, vamos fazer sim. Ele até brincou, né? Se for o caso, eu sei que eu sou pequenininho, eu faço essa compra à vista mesmo, sem problema nenhum. Ele é uma lojinha, uma cidade pequena. É porque, como ele veio comprando aos poucos, né? Mas ele já, pela cidade, Cachoeira de Minas. Isso, a dele. Cachoeira de Minas. É uma cidadezinha pequena, mas que comporta as cidades ao redor. Sabe? Ele logo na hora topou, entanto que a gente saiu dali, já fomos visitar o mecânico que fica do lado já, né? Do lado. E aí a gente então ele super adorou. E ele mandou um áudio. Mandou um áudio agradecendo o Marcos, que é o nosso promotor, que tem um determinado cliente dele que foi lá, que não trabalhava com determinada linha, não tô lembrado qual era agora. Eu sei que ele começou a trabalhar, ofertou, o Marcos fez, mostrou a promoção das marcas, e aceitou e começou a comprar essa marca lá com ele. Então ele ficou super feliz, que é uma linha que ele não trabalhava, que o mecânico foi lá na loja e começou a trabalhar com a gente determinada marca que ele não trabalhava. E o mecânico, ele citou no áudio que esse reparador é um cara muito criterioso, até podendo chamar de chato, né? E exigente e tal, e já fazia tempo que ele não ia na loja comprar. Ele estava comprando com um concorrente da loja, de uma outra cidade, e aí após a visita do promotor, né, ele mandou esse áudio pro Rafa agradecendo o nosso trabalho, porque após a visita, o reparador já voltou lá a comprar, inclusive pedindo os produtos que estão no projeto. Isso é uma realização para todos nós, né? Demais. E tem vários casos assim, eu mesmo recebo bastante comunicação no meu direct do Instagram. É bacana ver esse reconhecimento, não só do Projeto Conecta, né? Quando a gente faz um episódio bacana, todos são, né, do nosso podcast, modéstia à parte, né? A gente, todo episódio tem sido legal, a gente procura trazer gente com conteúdo, né, com conhecimento, repertório bom para dividir com a audiência. Mas a gente recebe, vários, né, votos de continuidade, de vida longa para os projetos e a gente fica muito feliz com isso. Né? E Edrei, segue aí na tua linha pra gente. O Jorge já sinalizou que nós estamos indo pro encerramento. Eu só queria ressaltar um ponto também, que o Rafa usou uma fala aqui que é muito importante. A visita do promotor, quando ele deixa o voucher para a oficina, não é em qualquer loja que ele pode comprar e obter esse desconto. Somente nas lojas claro, que estão participantes, e lógico, o promotor está anunciando isso no momento da visita com o projeto, com o material do projeto e defendendo as marcas aí ao reparador. E uma coisa muito importante, o Conecta, ele não está conectando aí só as cadeias do mercado, ele está trazendo uma conexão muito grande para nós aqui, na própria GB, porque o projeto não estaria saudável se não tivesse o apoio do gerente da filial, de cada um deles, que tem relacionamento com o cliente, que ajuda a abrir porta, né? Que ajuda ali num approach com o cliente, bater um papo, uma reunião e ofertar também os produtos, né? Também a equipe dos meninos lá, os supervisores, né? Em São Paulo, Leal, Fábio, o Felipe, o Fabrício no Rio, o Gabriel em Minas estão dando uma força, visitando os clientes, dando todo o suporte. E os nossos promotores, Cinei, em São Paulo é o Cinei, o Marco, né, em Minas, e agora o Roberto no Rio. Não podia deixar de falar que a visão da empresa, né, partindo de você como uma pessoa do CEO, também o nosso produtor de marketing aí e publicidade, o Jorge, né, nessa visão, no conteúdo, da forma de divulgar, tem feito um diferencial. E não posso deixar de citar aqui, ela vai assistir, a nossa diretora comercial, Rosana, que não está aqui na mesa, mas tem sido um apoio muito grande da parte dela em tudo que a gente precisa entregar para o cliente, estudando, inclusive, as condições desses pedidos, prazo, né, o que precisa fazer para o cliente. Ela tem sido uma ferramenta também, um apoio muito grande para nós. Então, fica aqui minha consideração, o meu agradecimento a todos, sem o qual o projeto não estaria fluindo da forma que nós estamos conseguindo apresentar a todos vocês aqui hoje. Perfeito. Eu assino embaixo das suas palavras, acho que foi um envolvimento geral mesmo. Claro, a Rosana, estava até esquecendo de falar dela, mas a GB sem falar em Rosana não tem graça, né? Perde o brilho. E ela realmente, eu acho que a colaboração de todos tem sido muito importante. E eu queria saber, Jorge, Edrei, de você, os fabricantes que nos apoiam, aí, nossos patrocinadores, o que você tem sentido deles quando você manda o relatório de fechamento? Não, eu vou dizer assim que nem todos têm a mesma reação. Todos receberam,
né, os relatórios, nós entregamos normal para todos, todas as informações. Alguns sinalizam, recebi, obrigado, vou analisar, tal. Outros já um pouco, cada um tem a sua reação, né? Ó, já estou passando para minha equipe de marketing, qualquer coisa, eles entram em contato, tiram alguma dúvida, alguma coisa. Já teve casos de a gente ter encontrado alguma restrição com linha de produto, por exemplo, vou até citar aqui, mandei pro Caio, da RB, na região de Mogi, teve algumas oficinas que apresentaram uma restrição com um produto que é rolamento de roda traseiro, principalmente linha Fiat. Acionamos, o Caio já entrou em contato com a equipe dele, acionaram a loja, o cliente, já marcaram visita na oficina lá já para rever essa situação, né? E alguns fornecedores também já pediram para a gente a relação de loja e também de oficina, para mandar material informativo técnico por WhatsApp, porque eles também têm uma certa limitação de visita técnica, não dá para fazer para todo mundo, e ao mesmo tempo das lojas, para marcar um bate-papo, um café, uma palestra e reunir todo esse pessoal e conceituar mais o trabalho das marcas, a linha de produto e a qualidade que eles têm no atendimento. Então, isso é muito importante. Legal. E os cafés da manhã, eu acho que foi um item, né? Um ponto que a gente deixou de cumprir. Até agora nós não fizemos. A gente já vai passar para as fábricas agora nesse relatório quais as lojas que se prontificaram ou solicitaram a receber tanto palestra quanto café da manhã. Então a gente já vai mandar agora nesse relatório. Né? Porque basicamente a gente está concluindo aí para mudança de região, então já temos os contatos dos mecânicos para poder sinalizar e falar, ó, tal dia, tal data tem um café da manhã ou tem uma palestra com a loja tal, então direciona para lá. Perfeito. Então aí fica melhor para a gente conduzir. Tá, que essa parte estava previsto no início, eu não vi acontecer ainda. Isso. Né? E até quando vai o projeto Conecta, essa primeira fase dele? Você diz em tempo, em meses, quando acaba? Está previsto em dezembro. Tá. Dezembro agora. Mas, caso nós tenhamos aí alguma sinalização também de fábricas que queiram prorrogar, que queiram participar, de repente alguém falou, não participei agora, mas eu quero participar, estou enxergando o valor, estou enxergando o quanto esse projeto está levando a minha marca, minha informação, tanto para a loja quanto para o reparador, pode procurar a GB aqui, a gente já faz um novo plano e traça aí para o próximo ano também. Estamos à disposição. Ou seja, para a gente dar continuidade, a gente tem que fechar esse ano com sucesso, entregar o retorno para todos os patrocinadores, exato, comemorar a nossa vitória e partir para uma segunda fase. Exatamente, isso aí. Perfeito. Alguma coisa nós esquecemos de falar, Jorge? Nada? Jorge não está falando hoje, mas está sinalizando. Tá? Gente, então, vamos ficar por aqui, que nós já tomamos uma dura do nosso diretor aqui, por horário. Eu queria agradecer aí cada um de vocês por terem vindo. A gente aproveitou para gravar o podcast, mas nós temos aí... Eu vi que vocês trabalharam a manhã inteira no Forecast, porque a gente tem que ter alinhado muito bem, né? Empresa que tem dificuldade, tem restrição de grana, você sabe bem como é que é, né? Não dá para comprar à vontade, tudo que a gente quer, manda pau e vamos para frente, né? A gente tem que comprar justo. Então, para isso, eles estão aqui para fazer o ajuste periódico que a gente faz para poder para a gente poder ser mais eficientes naquilo que a gente faz, não deixar de entregar um item, uma eventual fábrica, né? E traçar, discutir os problemas do período, né? E renovar aí os votos para um crescimento no próximo período. Isso aí. Então agradeço a todos vocês, Éder, Mal. Obrigado, Rafa. Obrigado, Renato. E você, nosso ouvinte, espero que tenha sido útil para você. E semana que vem a gente volta com mais episódios, tá? Valeu? Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.